Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo de estudo de mercado, onde estaremos comentando a respeito das principais movimentações que aconteceram no mini índice nos pregões de quinta e sexta-feira, tá? Então, diferente dos outros vídeos onde tratávamos apenas de um pregão, nesse eu quero tratar sobre esses 2 dias, tá? Porque eu vi que muita gente ficou perdida com as movimentações, muita gente estava esperando um repique, estava esperando uma movimentação de alta, e meu objetivo aqui é mostrar, além do meu racional, o que a metodologia estava mostrando para gente de movimentação, tá? Então, eu vou comentar aqui sobre daily bias, tá? Qual era o meu daily bias para o dia, o que eu tinha de cenário, quais eram minhas expectativas que a gente já havia traçado antes do pregão abrir e o que ele fez intraday que configurou ou não alguma oportunidade, tá? Então, sem mais delongas, estou no gráfico do mini índice, gráfico diário, e aqui eu acho legal comentar que a tela que vocês estão vendo, o gráfico que vocês estão vendo, é o gráfico do Infut, sem split e sem grupamento, tá? Então, se porventura vocês estiverem observando meu gráfico e forem comparar com o de vocês e estiver diferente, de duas uma, tá? Ou o gráfico de vocês tá com a opção de split e grupamento ligado, ou vocês estão acompanhando pelo gráfico do contrato mais recente. O meu é o Infut, sem split, sem grupamento. Então, estou no gráfico diário, no time frame diário, e aí aqui já é importante dizer, tá, que muita gente vai pregar por aí que não há necessidade de se observar diário, não há necessidade de se observar semanal, 4 horas, justificando que opera day trade. Galera, é sim importante, tá? O teu bias, ele é definido nos time frames maiores. Obviamente, você não vai se basear única e exclusivamente pelo time frame maior como tomada de decisão. Você utiliza os time frames maiores para determinar bias, para determinar cenários, e aí a gente desce o time frame para buscar setups e configurações, tá? Então, o diário. Vamos começar. Eu vou botar o replay aqui, tá? Não que a gente vai fazer o replay, mas só para ver as movimentações e refletir o que eu tinha para analisar para o pregão daquele dia, tá? Então aqui, vamos começar fazendo, obviamente, o de quinta-feira, né? O que eu tinha para quinta-feira de cenário? A gente tem quarta, mostrando uma movimentação bem expressiva de baixo. Então, quinta-feira, ele já me sugere uma possível continuidade dessa movimentação, tá? Vez que ele vem consumir essas regiões de liquidez e me invalida bloco de ordens, ou seja, ele está desrespeitando PD arrays pós da região de desconto, PD arrays pós de demanda, tá? Então ele me sugere essa continuidade na movimentação de quarta-feira. E aí eu vou procurar liquidez que será o nosso draw on liquidity, tá? Ou seja, a liquidez a ser tomada, a ser consumida para aquele pregão. E aqui eu encontro aqui pelo HTF do diário, essa região de equal lows, tá? Dos dias 18 de abril e 25 de abril, ele me deixa essa região de equal lows. Então essa região, ela passa a ser o meu draw on liquidity, ou seja, a minha região de liquidez a ser consumida no pregão. Ou seja, se o meu draw on liquidity é um equal lows e ele está abaixo da minha região onde o preço fechou no pregão de quarta, obviamente eu estou num cenário vendedor. E aí eu vou buscar agora nos time frames um pouco menores narrativas, tá? Ou seja, eu estou adotando que o preço vai para baixo, mas a partir de onde? Como que ele vai para baixo? O que ele tem que fazer para ir para baixo? Então, uma vez que eu determinei o meu draw on liquidity nos time frames maiores, eu vou começar a descer os time frames, buscar regiões de liquidez interna, tá? IRL, para liquidez externa, IRL. E a gente, dependendo do time frame, a gente configura o alinhamento entre esses tempos gráficos também. No diário, eu não tenho região de IRL, tá? IRL nada mais é, galera, do que Fair Value Gap. O único Fair Value Gap que eu tenho, que me sustenta essa narrativa, ele tá aqui em cima. Ele tá muito distante de onde o preço terminou no pregão de quarta-feira. Eu não acredito que o preço venha buscar no pregão de quinta uma movimentação assim, uma movimentação de mitigação e outra impulsiva, tudo em um pregão só, tá?
Então eu acho isso improvável. O que eu faço? Diminuo o time frame para buscar regiões de liquidez interna. Vou para 240 minutos. E aqui já começam a surgir alguns fair value gaps, os quais eu posso estar adotando como regiões de liquidez interna. Eu tenho um primeiro fair value gap de 4 horas aqui, numa região de desconto, né? Se a gente for traçar uma pernada desde a movimentação de quarta, um fair value gap de 4 horas na região de desconto. E temos outro logo acima, na região de prêmio, que é esse camarada aqui. Uma vez marcado meus fair value gaps de 4 horas, uma vez que eu já tenho identificado quais são as minhas regiões de liquidez interna, eu vou descer ainda mais o time frame para ver se eu consigo algum POI dentro dessas regiões em time frames menores, para que uma vez que o preço chegue nessas regiões, a configuração aqui dentro, o alinhamento de time frames, ele mostre, ele seja algo possível de a gente realizar intraday, tá? Então, de 4 horas eu vou para 15 minutos. E nos 15 minutos, dentro dessas regiões, o que eu tenho? Eu tenho um order block aqui. Order block 15 minutos. Nesse primeiro fair value gap de 4 horas, na região de desconto. E eu tenho aqui para cima, na outra região, outro order block de 15 minutos, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero, qual é o meu objetivo com esse refinamento? Meu objetivo é, uma vez que o preço chegue nessas regiões, principalmente nas regiões que a gente fez o refino, eu consigo fazer o alinhamento dos time frames jogando para um time frame viável, tá? Ou seja, se eu havia um time frame de 4 horas, se eu não faço o refino, eu preciso esperar, aguardar que os time frames se alinhem de acordo com 4 horas. Ou seja, o meu shift, sem o refino, ele seria numa estrutura de 15 minutos. Agora, quando eu faço o refino da região de liquidez interna para os 15, o meu shift, ele está no 1 minuto. Ou seja, o meu alinhamento agora ele é algo muito mais plausível, algo muito mais possível de se realizar no intraday. Então, eu já tenho um cenário para a movimentação do dia. Relembrando, meu cenário é, eu tenho Drawn Liquidity aqui embaixo, uma região de equal lows. Eu tenho regiões de liquidez interna, que são essas regiões de fair value gap de 4 horas, uma abaixo dos 50 e outra acima na região de prêmio. E eu já tenho qual é o meu primeiro alvo, meu primeiro objetivo, uma vez que o preço venha mitigar essas regiões. Qual que é? Vai ser a minha região de liquidez externa, que nesse caso é a mínima do pregão de quarta-feira. Meu previous day low, ele é o meu ERL dessa movimentação, dessa estruturação. Então, a gente já vai para o pregão sabendo onde eu quero encontrar, onde eu quero observar setups, modelos e configurações de preço, e eu já tenho um alvo para o dia. Então, perceba que em momento algum eu não comentei de compra ainda. Por quê? Porque eu interpretei, para mim, o meu bias, ele é de vendedor. E o meu único cenário de compra é uma vez que o preço chegue aqui nessas regiões de liquidez externa, ele me configure alguma coisa me indicando uma possível reversão, uma possível mitigação dos preços. E esse cenário, para mim, ele só existe antes do preço atingir essas regiões de liquidez interna. Porque uma vez que o preço chega nessas regiões e me configura, eu não quero mais comprar aqui. Eu sei que o preço tem muita probabilidade de vir nessas regiões e rompê-las. Por quê? Porque tá de acordo com o meu bias, está de acordo com a minha região de liquidez interna e externa e está de acordo com o macro. Então, a minha única opção de compra era, caso o preço abrisse aqui embaixo, me estruturasse alguma configuração no intraday para eu conseguir pegar uma mitigação até esses pontos. E ainda assim, não é uma compra que você tem a obrigatoriedade, que você tem que dar uma prioridade nesse trade, tá? A tua prioridade tá aqui. Configurações dentro dessas regiões. E aí agora eu vou tirar a ferramenta do replay.
a gente já vai para o pregão com as regiões marcadas, tá? Aqui são as regiões marcadas durante o pregão de quarta-feira. E aqui é onde o preço abre na quinta, tá? Perceba que eu havia um fair value gap dos 15 minutos passando aqui embaixo também. Era a minha confirmação adicional da mitigação, tá? Então, uma vez que o preço ganhasse esses níveis aqui de fair value, ganhou, virou IFVG, ele está me confirmando que daqui o preço está mitigando até essas regiões. Aí agora eu vou descer o time frame para ver as configurações, para fazer o alinhamento dos preços, para fazer o alinhamento dos time frames, tá? Aqui é a minha região de previous day low. O preço abre com um gap considerável de alta, ainda abaixo da região de 50%, na região de desconto. Aqui muita gente vai começar a ver shift na estrutura, né? Ou seja, quebrou a estrutura aqui, abriu, numa possível volta, ele está confirmando uma entrada de compra. E lembram do que eu havia comentado, que eu só enxergava compras antes do preço chegar nas regiões de liquidez interna. Depois que ele chegou, não quero mais comprar aqui. A probabilidade é que ele venha quebrar essas regiões, quebrar esses níveis de preço. Então o preço abre com gap de alta, configura o IFVG e chega na região do order block dos 15 minutos nos 50%, tá? Então o que eu quero ver aqui agora? Alguma configuração, algum setup, algum shift na estrutura, tá? E aonde que esse shift acontece? Eu tenho uma primeira estrutura, tem uma primeira quebra de estrutura indicando continuidade, ou seja, esse sell side aqui, ele pode ser interpretado como break of structure, tá? Depois eu tenho a validação de uma referência, vou puxar para cá, tá? Mas lembrem que o order block dos 15 minutos ele já foi mitigado nos 50%. Tenho a validação de uma referência e depois o preço dá início a uma pernada de mitigação. Até onde? Não sei. Não me interessa pegar essa compra. Me interessa pegar uma venda depois que ele me confirmar nessas regiões. Ele fez um break of structure, me validou uma referência, o preço mitiga. Quando o preço chega na região do rejection block que eu tenho aqui, rejection block, ele me deixa uma estrutura de confirmação, tá? Aonde? Nesse fundo, onde ele faz a quebra com displacement. Então, lembrando, o preço abre, chega, mitiga 50% do order block dos 15 minutos e quebra até então o fundo do dia. Já me sinaliza uma possível primeira pernada de continuidade. Depois eu tenho uma movimentação muito característica de mitigação, que é essa estruturação de preço, onde ele sobe de escadinha, né, fazendo boss, subindo change of character, até atingir algum POI de interesse dentro dessa pernada que quebra uma estrutura, no caso, a mínima do dia, e me faz um fundo mais baixo. Esse fundo rompido, no caso esse camarada aqui, é o nosso change of character, é o nosso shift, é a nossa confirmação, é o nosso alinhamento de time frames dentro do order block dos 15, que é o refino do fair value gap dos 4 horas, que é a nossa região de liquidez interna, tá? Então aqui o preço está configurando. Aqui o preço está falando, ó, tô configurando, tô fazendo shift na estrutura dentro dos nossos POIs de interesse para dar continuidade na movimentação. E aí você vai procurar por setups, vai procurar por entradas. Onde que está uma possível entrada nessa configuração que ele deixa? O pessoal que me acompanha já sabe que quando eu tenho movimentação de displacement, ou seja, tenho fair value gaps, numa quebra de estrutura que é um change of character, eu tenho validado nessa região um breaker block. Qual é o meu breaker block nessa situação? É o último order block da pernada que estava em vigor, ou seja, da estruturação que ele vinha fazendo, e que é flipado, que é invertido, que é quebrado com uma movimentação impulsiva, que é justamente esse displacement, tá? Então, de novo, o preço vinha fazendo essa estruturação. Aqui ele faz uma quebra de topo, fundo mais alto, quebra de topo. Onde que está o meu último order block dessa estruturação que o preço vem fazendo? É esse camarada. Então, esse camarada era o meu último order block, que é invertido, que é quebrado, que é desrespeitado com essa movimentação impulsiva, ou seja, valida o que chamamos de breaker, tá? Então aqui era a sua oportunidade de venda
por confirmação da movimentação que havíamos comentado. Sua entrada fica ou nos 50%, stop atrás da região, ou no toque do POI, você que escolhe. Teu primeiro alvo, região de liquidez externa, ou seja, a mínima de ontem, previous day low. Teu segundo alvo, a região de equal lows, aquele draw on liquidity que havíamos comentado bem no início dos cenários. Essa é a sua melhor oportunidade do dia, do pregão de quinta-feira, dia 23, com um risco-retorno de aproximadamente 18, risco-retorno de aproximadamente 11 para 1, tá? Então, é isso que eu comento com o pessoal, principalmente o pessoal que está comigo na sala todo dia, acompanhando a estruturação do preço, a gente comentando as estruturas. É isso que eu comento quando não me interessa mais pegar essas movimentações aqui que o preço faz no meio de um trade, no meio de uma estrutura, sem POI de referência. Não me interessa essas oportunidades que o preço dá. As únicas oportunidades que me interessam são essas aqui, onde eu tenho o preço mitigando a região de liquidez interna, onde eu tenho o preço configurando em cima dessas regiões, fazendo shift time frames menores, fazendo alinhamento de time frames, preço indo de acordo com o meu bias. Eu não vejo necessidade, eu não vejo motivo para correr outros riscos a não ser esse, tá? Esses aqui são as suas melhores oportunidades que o preço vai te entregar. Então, a gente tem esse alvo às 14 horas de quinta-feira. E acabou quinta-feira, tá, galera? Não tem mais nada para fazer. Não existe por que você tradar essas estruturas menores que ele faz aqui sem um POI de referência lá para trás, tá? Não tem porquê. Aqui muita gente toma stop sem motivo. Então, essa foi a principal movimentação do pregão de quinta-feira, tá? Principal oportunidade por confirmação e ao meu ver, tá, galera? Tudo aqui é sempre a minha interpretação, o que eu enxergo. Obviamente, existem outras configurações, tá? Por exemplo, se você não pegou esse breaker block, você tem uma outra oportunidade onde ele confirma, é a confirmação da confirmação, tá? Você tem a oportunidade no breaker, não pegou, beleza, espera ele fazer o shift de novo aqui numa estrutura menor, ele vem fazendo essa estrutura, topo mais alto, quebra o fundo, me inverte o fluxo, teu fluxo tá aqui, valida uma pernada, essa pernada, o que que você tem? Order block, aqui sua segunda oportunidade, tá? E por aí vai. Vamos agora para o pregão de sexta-feira. Vou colocar de novo no time frame diário. Vou apagar essas marcações. E vamos fazer de novo, do zero, tá? E aí vou utilizar de novo a ferramenta do replay aqui para ver o que tínhamos para o pregão de sexta. Essa era a minha tela para analisar. E aí o que que a gente tem então? Vou atrás da minha liquidez e perceba que no pregão de quinta ele não faz o consumo daquela região de equal lows, tá? Que tínhamos como expectativa dele consumir no pregão de quinta. Em vez disso, ele faz mais uma mínima nessa região. Eu tenho região de equal lows, eu tenho uma piscina de liquidez passando aqui atrás. Ou seja, essa região ela ainda continua sendo o meu DOL, tá? O meu Draw on Liquidity. Então, eu tenho a região de equal lows sendo meu Draw on Liquidity, ou seja, agora eu tenho que procurar por narrativas que baseiem, que me sustentem essa ideia de que o preço vai vir consumir essa liquidez. Narrativa nada mais é do que, uma vez que eu tenho determinada qual é o meu DOL, como que o preço vai chegar nessa região, qual é a região a partir de onde o preço vai iniciar essa movimentação para consumir essa liquidez. E aí eu vou procurar de novo por Fair Value Gaps que são minha região de liquidez interna. Eu tenho um primeiro Fair Value Gap nessa região do diário.
E perceba que é um range grande, um range expressivo, e que está um pouco distante de onde o preço veio fazer o fechamento no pregão de quinta. 1.700 pontos é um pouco improvável do preço fazer uma movimentação de 1.700 pontos, chegar na região e me entregar uma outra movimentação em um único pregão, tá? Estamos falando mais de 3.000 pontos somados essas movimentações de mitigação e impulsão. Então, tendo isso em mente, eu vou procurar por regiões de fair value gaps em time frames menores para servir como minha região de liquidez interna. Então, eu tenho o fair value gap do diário. Aqui eu tenho aquele do 4 horas que estávamos analisando para o pregão de quinta. Eu tinha esse outro do 4 horas onde o preço mitiga. E agora eu tenho um muito pequeno de 4 horas aqui que eu nem considerei porque o preço, o próprio pregão de quinta-feira, chegou nessa região e já fez a mitigação, tá? Então, como é que eu faço em cenários assim? Eu espero a movimentação de abertura para eu saber se essa movimentação ela está sendo reflexo desse fair value gap ou não, tá? Quando que ele é reflexo? Se o preço abrir com gap de baixo quebrando estrutura. Aí eu vou interpretar que ele já consumiu liquidez interna e está criando uma outra onda impulsiva, tá? Mas de qualquer forma, eu não levei esse fair value gap aqui para o pessoal da sala. Em vez disso, eu desci mais o time frame, fui para 60 minutos. E nos 60 minutos, a gente tem um senhor fair value gap aqui, que é justamente esse camarada. Então, esses 60 minutos aqui, esse fair value gap, ele é a minha região de liquidez interna para o meu pregão de sexta-feira. Ou seja, quando o preço chegar nessa região, eu vou buscar por alguma configuração, modelo, setup, shift, quebra de estrutura, alguma coisa aqui dentro que construa a minha narrativa de que o preço vai vir para baixo, fazer o consumo agora do nosso DOL, que também é a nossa região de ERL, tá? Então aqui eu tenho Previous Day Low, que é a minha região de liquidez externa. Perceba que tá tudo passando aqui, ó. Então essa é a minha região de alvo, tá? E aí eu já tenho o meu cenário para o pregão de sexta-feira e perceba que eu ainda não comentei de nenhum cenário de compra, porque eu não tenho esse interesse em fazer compras nessa região na cara de liquidez, na cara de liquidez externa, na cara de equal lows, na cara de drawn liquidity, tá? Não quero. Minha região, o meu POI, para fazer alguma coisa, ele tá aqui e é alguma coisa na venda. Quando que o meu cenário de venda descaracteriza, fica inválido? Se o preço fizer isso aqui, ó. Se o preço ultrapassar essa minha região de POI aqui, sem mitigar essas regiões, sem vir capturar essa liquidez. Se o preço vier romper essa região, beleza. Eu assumo que meu bias mudou e agora eu vou procurar para alguma compra ou reteste em alguma região para o preço ir buscar outra região de liquidez interna, tá? Então, já tenho minha região para o pregão de sexta, já tenho o meu cenário. Vou tirar a ferramenta de replay para a gente comentar sobre a movimentação. Vou para os... lembrando, 1 hora. E nos 15 minutos, eu tinha um fair value gap passando aqui, tá? Eu tenho um fair value gap dentro da região de 1 hora aqui. E eu tenho um order block também, logo acima. Ou seja, essa região de 1 hora, eu tenho pós de 15 em toda a região de 1 hora. Ou seja, o meu alinhamento de time frames aqui eu consigo fazer no time frame de 1 minuto. Então eu vou botar no meu gráfico, no meu time frame, onde eu vou fazer o alinhamento. E aí a gente tem o preço abrindo já na minha região de fair value gap de 1 hora, já mitigando níveis de 50% e já me entregando um range, né? Qual é esse range? Daqui até aqui. Esse era o range que estávamos trabalhando na sexta-feira. Esse é o range que o preço ficou consolidado durante toda a manhã. E aí, a consolidação é um pouco mais chato, né? As movimentações demoradas, principalmente essa daqui, onde ele faz bastante sweep aqui embaixo. E o que é o cenário ideal em você trabalhar nessas consolidações? Ou você espera ele perder esses níveis, né? Espera ou ele romper para baixo ou romper para cima para demonstrar alguma coisa. Como tínhamos já uma pré-determinação, como já estávamos com um viés, como um bias para baixo,
Eu estava aguardando por alguma confirmação, por alguma estruturação que me mostrasse isso. Onde essa confirmação vem? Aqui. Eu tenho range, 50%. Tá aqui. 50% tá aqui. Para cima, o que eu tenho de POI? Order block. Perceba que é um pouco grande esse POI, né? Um pouco até inviável de se considerá-lo. Order block. E, na extremidade, o rejection. Aqui eu tenho duas oportunidades. Ou você adota o POI ou adota o rejection e observa a estruturação do preço uma vez que o preço chegar nessas regiões. Rafa, eu quero adotar o order block. Beleza, vamos ver o que o preço fez quando ele atingiu 50% do order block. Ele fez consumo de liquidez interna, mitigou 50%, mas não quebrou fundo. Ou seja, ele está me sugerindo que vai buscar regiões de liquidez mais para cima. Onde que é essa região? Rejection. Beleza, marco rejection. Chegou no rejection block, o que o preço fez? Consumiu liquidez interna. E agora eu tenho um shift aqui um pouco mais claro. Aqui está a minha confirmação. Aqui está o meu alinhamento de time frames que eu preciso para o preço me estruturar, fazer alguma coisa, demonstrar que ele está armando para ir buscar o nosso drawn liquidity, tá? E aí, se aqui eu tenho o consumo de liquidez, ele faz aqui um último consumo, né, desse buy side, me deixa um fundo mais alto, que é rompido. Essa é a minha estrutura de change of character ou shift, a qual me valida uma pernada. Essa pernada. E aqui você tem uma pernada de venda válida para estar buscando por pós de oferta, para o preço estar fazendo a mitigação até esses níveis acima de 50% e entregando uma movimentação impulsiva. O que eu tinha de pós de oferta nessa pernada? BPR 1 minuto. E Fair Value Gap. Essas são as suas duas regiões principais de confirmação para o início da movimentação de reversão, o início da movimentação impulsiva que o preço vem entregar no pregão de sexta-feira. Então você teve essas duas oportunidades. Eu confesso que eu não consegui pegar, tá? Porque eu não considerei esse Fair Value Gap. Eu estava de olho no BPR de 1 minuto, o qual mitiga apenas o toque do POI, tá? Eu estava guardando no 50%. Depois disso, ele faz uma quebra de estrutura de continuidade. Chama de breakout structure. Me valida outra pernada. Sua outra pernada parte desse topo até essa mínima. Eu tenho região de inducement. Eu tenho região de liquidez interna. Muita liquidez nessa região e um POI de oferta, que era esse Fair Value Gap, que era esse BPR de novo, de 1 minuto. E ele não volta para testar. Então, sexta, eu fiquei aguardando essas duas regiões, uma de 50% e a outra de 50% também. O preço não vem nas regiões, me dá a entrada e vai embora até o nosso alvo de equal lows, de previous day low, de liquidez externa, de drawn liquidity. Então, essa foi, ao meu ver, a principal movimentação do mini índice no pregão de sexta-feira, tá? Depois, deixa eu ver se ele entregou mais alguma coisa. Tem um breakout structure, me valida uma pernada. Essa pernada, ele faz um consumo, né, de liquidez nesses níveis e para num POI de 50% e no toque também. Então, ainda bem que eu não estava na tela nessa hora, senão ficaria na pedra de novo nos 50%, tá? E acabou assim sexta-feira. Não vi, de fato, nenhuma compra, tá? Nessas regiões, até pelo menos ele atingir a região de equal lows. Depois que ele atinge a região de equal lows, você pode pensar em alguma compra, caso ele venha confirmar uma mudança, um change of character nessa região, e ele não confirma, né? Aqui ele não perde fundo. Como que confirmaria? Se ele fizesse essa movimentação aqui.
aí você teria uma compra um pouco mais válida. Fechou, galera? Então, era isso que eu tinha para comentar sobre as movimentações de quinta e de sexta, que eu vi que muita gente ficou perdida, muita gente ficou buscando compra o tempo inteiro. E o que utilizamos aqui foi nada mais, nada menos do que os conceitos de liquidez interna para externa, Draw on Liquidity, Fair Value Gaps, alinhamento de time frames. Utilizamos diário, 4 horas, 60 minutos, 15 minutos, buscando reversões, buscando setups e estruturações nos time frames de 1 minuto, para então pensar em fazer alguma tomada de risco, tá? Fazer alguma tomada de decisão. Essas outras operações que ele me dá aqui no meio do caminho não me interessam. Eu não vejo para que é um risco adicional, é um risco maior, desnecessário, que não conversa mais com a tua expectativa, que não conversa mais com o que você tinha determinado no início do pregão. Então, a gente fica por aqui com esse vídeo de resumo dos pregões de quinta e sexta-feira. Compartilhei um pouco do meu racional, do que eu enxergo durante o pregão, como que eu faço os meus cenários para o intraday antes do preço abrir, o que a gente já começa a determinar de cenários. Então, espero que tenha colaborado com seus estudos. Se colaborou, deixa um like, deixa um comentário, entre no nosso link do Telegram que está aqui embaixo também. Não veio pelo Instagram? Segue a gente no Instagram também. Fechou? E é isso. Bons trades, boa semana e até mais.